Livre interpretação ou livre exame das Escrituras? Será que eu posso interpretar a Bíblia da forma que eu quero e que eu acho boa? Será que qualquer um pode interpretar a Bíblia segundo a sua vontade, segundo o seu querer? Bem, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então fique ligado, fique até o final. Olá, tudo bem com você? Eu sou Nicolas, esse é o canal Renderizando a Palavra. O que é o livre exame das Escrituras? Bem, esse é um princípio que nós vamos ver que surgiu ali na Reforma Protestante, por volta do século XVI. E esse princípio ele vai defender que cada indivíduo ele tem o direito de ler, de examinar e até mesmo de interpretar a Bíblia por si mesmo, sem a necessidade ali de um intermediário, de alguém que faça isso por ele, como acontecia naquela época, que eram os padres, os bispos, que eram aqueles que tinham o significado das Escrituras. Isso então foi uma ruptura com a prática que a Igreja Católica ela tinha naquela época, que ela exercia naquele momento. Ela controlava a interpretação das Escrituras. Uma pessoa que sentasse em um banco qualquer da igreja não tinha o direito de questionar ou de interpretar por si só. Muitas vezes não tinha sequer o acesso ao texto bíblico. Por isso que os líderes, padres e bispos, eles tinham essa interpretação e o que eles falavam as pessoas simplesmente ouviam e aceitavam. Nós vamos ver que Martinho Lutero, que era então um monge alemão, professor de teologia, ele foi uma figura muito importante e central nessa reforma protestante. Ele defendeu fortemente o livre exame das Escrituras. Nós vamos ver que Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua do povo naquela época, tornando então acessível para mais pessoas. Nós vamos ver que outros reformadores, como João Calvino, Zwinglio, eles também apoiaram esse entendimento e promoveram o livre exame das Escrituras. Então, desde a Reforma, o livre exame das Escrituras se torna um princípio fundamental do protestantismo. No entanto, isso também levou a uma grande diversidade de pensamentos, de interpretações e, por conta disso, uma formação de muitas denominações protestantes, que têm então pensamentos diferentes, interpretações diferentes. E hoje o livre exame ele continua sendo um aspecto muito importante da fé cristã protestante. Embora haja ainda debate sobre os limites e suas aplicações, nós vamos ver que ainda é um ponto central. Embora o livre exame das Escrituras permita que cada indivíduo possa ler, possa interpretar a Bíblia, isso não vai significar que todas as interpretações sejam válidas igualmente. Nós vamos ver que a livre interpretação, ou seja, essa ideia de que cada pessoa pode interpretar a Bíblia como deseja, sem considerar então o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto literário, pode levar então a muitos maus entendidos e a uma interpretação que é errada, a heresias que nós vemos muitas vezes por aí. Portanto, é importante nós distinguirmos esses dois, entre o direito de examinar as Escrituras e a necessidade de interpretá-las corretamente. Vemos sempre que esse incentivo ao exame das Escrituras vem desde os tempos bíblicos. Nós vamos ver ali os irmãos bereanos, que sempre examinava o que era dito ali pelos apóstolos. Então, mesmo que foram ali os apóstolos falando, eles tinham esse exame das Escrituras. Eles não simplesmente ouviam, mas eles procuravam filtrar tudo aquilo que era dito. Então, quando nós falamos do livre exame das Escrituras, nós estamos querendo dizer que todas as pessoas
elas devem examinar, elas são livres para examinar as Escrituras, para atestar, comprovar, verificar se aquilo que está sendo dito por um pregador, um pastor, um líder, um seminarista, alguém que está ali falando da palavra de Deus, realmente condiz com o que a palavra de Deus diz. Ou se não condiz. Então nós temos aqui, este é o livre exame. É examinar, é conferir o que a Bíblia está dizendo, comparando com aquilo que alguém está falando sobre. E agora, a livre interpretação é algo que é totalmente diferente. Porque a livre interpretação, ela vai partir de que todas as pessoas podem interpretar a Bíblia da forma que quer, sem critérios. E isso é um erro. Então, sabendo então que nós não devemos apoiar a livre interpretação, porque nós precisamos ter critérios para quando formos então interpretar a Bíblia, nós possamos ser verdadeiros com ela, verdadeiros ao que o Senhor quer nos dizer. E a hermenêutica é o processo que vai nos ajudar a fazer isso. A hermenêutica é a arte, é a ciência da interpretação. E ela é crucial para que possamos entender as Escrituras. E isso inclui critérios. É analisar um contexto histórico, um contexto cultural, literário. Nós podemos então olhar ali o gênero literário que aquele texto foi escrito. Porque se nós olharmos um Salmos, um poema, nós não podemos interpretar da mesma forma que nós olhamos para a lei do Antigo Testamento ou então para algumas cartas paulinas. Além disso, é importante nós lembrarmos que a Bíblia é uma coleção de vários escritos ao longo de séculos. Então, entender o contexto em que cada livro foi escrito pode ajudar a esclarecer então esse significado verdadeiro. É chegar verdadeiramente aonde o autor queria. Por fim, nós vemos que o livre exame das Escrituras ele é um princípio que é importante e permite então que cada indivíduo possa ler e interpretar a Bíblia por si mesmo. No entanto, é crucial, importantíssimo que nós possamos interpretar as Escrituras corretamente, levando em conta e em consideração esses princípios históricos, culturais e literários, para que nós possamos ser fiéis ao que realmente o autor, ao que realmente o Senhor quer nos entregar. Pois a primeira interpretação que nós devemos chegar é aquela que o autor queria passar quando redigiu o texto, quando escreveu aquele texto. Por isso eu encorajo a você a estudar as Escrituras por si, mas com muito temor, muito cuidado, com sabedoria, discernimento, vendo sempre o que outros chegaram a conclusões de texto, vendo o que teólogos, livros, vendo o que outras pessoas pensaram e entenderam sobre aquilo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e até mais. Fique ligado? Muito obrigado.